Oi, oi, gente. Para quem não sabe, meu nome é Larissa. Faço parte do Scientific Vegetarianism há um ano, mais ou menos. Mais ou menos não, né? Inclusive, eu queria agradecer que eu entrei exatamente em maio do ano passado. Vai fazer um ano. E só tenho a agradecer pelo convite da professora Simone e pelas portas abertas do Dr. Júlio e da Luísa. E desde lá, muitas experiências, muitos aprendizados. Sou extremamente grata. Então, hoje eu vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Então, a apresentação, o artigo é sobre o risco de doenças infecciosas na crescente interface humano-não primata, uma revisão de evidências. Esse artigo é recente, ele é do ano passado, de 2019, e é bem atual, né? Então, ele fala: a maioria das pandemias humanas podem ser classificadas como zoonoses, ou seja, transmitidas de animais para os seres humanos. E aqui o artigo ele relata muito sobre o primata não humano, ou seja, o macaco, né, o primata. Então, essa doença, essas infecções são passadas dos primatas não humanos para os humanos. E essa transmissão de patógenos acontece por meio da caça de animais e o consumo de carne selvagem em pessoas ou tribos, né, que dependiam da vida selvagem, por exemplo, os índios, e também em grande parte da África Central e da Ásia, eles têm uma vida muito selvagem e aí a fonte de carne selvagem é a principal fonte lá de renda e de alimentação. Então, esse contato com a vida selvagem tem um risco de transmissão dos primatas para os humanos. Essa transmissão de patógenos, elas podem não ter consequências, podem ter infecções leves, infecções graves e até ser um problema de saúde pública, né, se transformar em uma pandemia. Como a gente viu no slide anterior, a questão do rural, né, dessas tribos, então os índios, e agora é a área urbana. A quebra da barreira natural entre o primata e os seres humanos aumentou a exposição e o risco à saúde da população, incluindo pessoas que vivem nas áreas urbanas. E o porquê disso? O desenvolvimento de estradas, a destruição maciça do ecossistema por necessidade agrícola, a vida selvagem e os seres humanos entram em contato com mais frequência. Então, antes era só quem dependia daquela vida selvagem, e agora já passou para as pessoas que vivem em áreas urbanas. Isso também acontece pela consciência ecológica. Muitos viajantes de longas distâncias estão em busca de descobertas da vida selvagem, com fascínio particulares pelos grandes macacos africanos. Então, essas pessoas elas viajam só para ver esses macacos, e aí pode ter esse risco de transmissão. Tem também a atração por templos antigos e práticas místicas. Então, os viajantes, eles visitam os lugares asiáticos que são colonizados por esses primatas. Então, agora, não são só aquelas pessoas que vivem, como eu já falei, que vivem na área rural. Os veterinários, eles têm o risco de ser infectados, caçadores, os turistas, focando em ecoturistas, e os cientistas. Aqui fala da pandemia do HIV, da AIDS, né? Se originou como um retrovírus símio transmitidos aos seres humanos. Preocupação de saúde pública se tornou, né? E por ano mata de 1 a 2 milhões de pessoas. Tem sido associada à transmissão interespecífica do vírus da imunodeficiência símia,
dos chimpanzés e dos mangabês fuliginosos. Os seres humanos infectados pelo CIV, né, que é essa imunodeficiência símia, pela caça e pelo consumo selvagem e também pela criação desses animais, né, desses primatas de estimação. Então, ele ressalta no artigo que desde o surgimento da AIDS, ninguém pode ignorar que que uma doença infecciosa emergente possa se espalhar do primata, ou seja, do macaco, para a população humana. Ele coloca que o vírus da raiva, vírus herpes B, vírus Marburg, se não me engano é assim que fala, não sei, ebola, foram transferidos do primata para os seres humanos. Uma coisa que eu ia falar no começo, que eu comecei a apresentação, não falei, é que esse artigo, ele é bem legal, vale muito, muito a pena pegar ele para ler mesmo, depois dessa apresentação. Ele é bem extenso, e ele cita vários vírus, ele é bem extenso, então ele vai dando várias, como se fala, vários vírus e várias experiências em vários lugares do mundo, onde surgiu relatos desse vírus, de pessoas infectadas, enfim, eu tentei resumir o máximo aqui nessa apresentação, coloquei imagens, não coloquei todos os relatos que tem no artigo, porque senão ia ficar muito extenso, nem coloquei todos os vírus também. Então, vale muito a pena, depois dessa apresentação, pegar e ler, para quem ainda não leu. Espero, nessa apresentação, conseguir passar a ideia principal do artigo. Como eu falei nessa imagem aqui. Consumo e importação de primatas não humanos. Então, aqui, o artigo ele cita vários lugares no mundo. Não coloquei todos, mas aqui tem uma imagem representativa. Então, fala do consumo de carne desse primata. Então, diferentes lugares do mundo que esse é consumido, o primata. Importação ilegal da carne e importação dele vivo. E o primata também legalmente tratado para as pesquisas biomédicas. Ele é um veículo de transmissão de patógenos de interespécie, ou seja, de uma espécie para outra. A caça do primata gera um contato com as carcaças desse primata, né? E gera essa infecção, pode gerar. O abate e o consumo do primata tem condições inadequadas de higiene e o consumo de carne crua. No artigo, tem relatos de mulheres de algumas tribos que elas se recusavam a cozinhar e consumir essa carne. Então, muitas vezes, as outras pessoas consumiam ele mesmo cru, e ele só era cozido quando era dado para as crianças. E os arranhões e mordidas de primatas. Então, o contato com esses fluidos corporais também é veículo de patógeno, de transmissão. Aí, aqui em cima, ele fala a quantidade. Então, no artigo, várias vezes eles vão citando essa quantidade de importação ilegal, e aqui vai citando um pouco. Mais de 10 mil primatas vivos são importados ilegalmente a cada ano. Cerca de 60 mil primatas vivos são negociados legalmente a cada ano. 50 primatas vivos negociados ilegalmente a cada ano. Então, ele vai citando em diferentes lugares do mundo. Ao mercado local do Congo, olha como que eram expostos sem refrigeração nenhuma. Então, isso daqui é o comércio local em carne de primata. O consumo da carne do primata. O consumo da carne selvagem está associado a um risco aumentado de contrair doenças zoonóticas, como a gente tinha visto anteriormente. E as pessoas que comem esses primatas, elas ignoram ou expressam indiferença ao risco de contrair patógenos símios, principalmente porque sua própria experiência sugere que eles podem fazê-lo sem incidentes. Então, uma pessoa consome, não acontece nada, e aí continuam consumindo, e aí eles não acreditam que
realmente possam contrair esses patógenos. E aqui nessa imagem mostra, né? Essa imagem não é do artigo, mas procurei no Google. O mercado do Congo, como é sem refrigeração nenhuma, totalmente exposta, do lado do animal aqui. Então, e lá no Congo é uma fonte barata de alimentos, essa carne de primata, do macaco. Então, eles consomem muito. E vale ressaltar que esse consumo do primata não se limita às pessoas que vivem na pobreza na África Central, Ásia ou América Latina. As famílias ricas, elas também consomem a carne selvagem, porém elas consomem um pouco menos do que as outras pessoas que estão mais na pobreza. Aqui o comércio ilegal aumentou ao longo do tempo com a crescente demanda por animais selvagens de estimação. Nos Estados Unidos, nos países europeus e em muitos outros países, a importação de primata é rigorosamente regulamentada por leis e a importação é proibida. A China e o Sudeste Asiático foram considerados uma região de origem primária para as importações de animais selvagens dos Estados Unidos. Então, em 13 anos aí, de 2000 até 2013, 150 mil macacos vivos durante esse período. Então, é muita coisa. O jornal francês Libération relatou a importação ilegal na França de jovens macacos do Marrocos, que foram vendidos como animais de estimação e se tornaram agressivos durante a vida adulta. É aí que é esse perigo de ter animais selvagens de estimação. Aqui um repórter da New York Times alegou que existe um mercado subterrâneo anual específico para milhares de bebês de macacos vendidos a comerciantes locais por $10 apenas, enquanto o custo pode chegar a 250 mil, enquanto enviados para o exterior para fins internacionais e negócios ilegais. Quando o primata é mantido como animal de estimação, pode ser fonte direta de patógenos da vida selvagem. Mais para frente, nos próximos slides, vai mostrar como acontece essa transmissão e o porquê que não pode ter esses animais selvagens de estimação. Os primatas não humanos como animais modelos. O primata é comercializado no mercado interno e internacional para abastecer a indústria biomédica e o mercado farmacêutico. Nos últimos 15 anos, foi observado um aumento linear na importação dos primatas vivos, sendo a China o maior exportador. Então, a cada ano, mais de 3.500. Com a alta demanda do primata na pesquisa biomédica, também existe o risco de infecções por pessoas que trabalham em centros de primatas. Como eu mostrei lá no começo dos slides, os cientistas, né? No que diz respeito ao primata legalmente exportado ou importado, eles são rotineiramente submetidos a um cuidado de exame de saúde. Então, eles sofrem monitoramento da tuberculose ou da raiva antes de fazer essa pesquisa. Então, aqui a Federação para a Associação de Ciências em Animais e Laboratório fornece uma abordagem para monitorar e controlar patógenos endêmicos e de entrada que podem causar doenças zoonóticas ou interferir nos resultados da pesquisa. Vale ressaltar que neste ambiente de trabalho, né com os cientistas, esses profissionais, eles conhecem bem os riscos, né? O risco, ele também é limitado porque os animais estão sujeitos a uma vigilância pré-importação e uma quarentena pós-importação. Os trabalhadores também, eles adotam as medidas preventivas, né? Então, para trabalhar tem que ter a vacina, equipamentos de laboratório, máscara protetora, óculos, luvas. Quando acontece um incidente, é imediatamente feito ações de profilaxia. Então, neste local de trabalho, né, com cientistas, no ambiente farmacêutico,
é muito mais fácil de identificar o patógeno, porque o primata ele chega enjaulado. A história natural desse animal envolvido no incidente é conhecida, então fica super mais fácil de identificar. Fora o monitoramento que acontece, né? Eles não vão fazer os testes, a pesquisa antes de fazer esse controle. O turismo e o ecoturismo. O primata ele está presente em mais de 90 países. No entanto, 2/3 de todas as espécies ocorrem em apenas 4 países: Brasil, Madagascar, Indonésia e República Democrática do Congo. Vários países exibem alta prevalência do primata em assentamentos urbanos. Então, os templos hindus e budistas, eles tornaram santuários dos primatas que toleraram a presença de seres humanos, e uma alta prevalência do vírus herpes B foi relatada nesses primatas. Em Bali, mais de 7.000 turistas visitam os templos de macacos a cada ano. E tem relatos de infecção por vírus espumoso símio em turista. Então, como eu falei antes, o artigo ele vai citando vários relatos. Então, é bem interessante ler, porque em cada lugar tem relato de algum vírus que foi encontrado diferente. Uma pesquisa recente relatou evidências de que os chimpanzés e gorilas transmitiam patógenos a 33 ecoturistas que visitaram grandes macacos selvagens na África. Aqui, continuando com o turismo, esse fluxo desses turistas traz o que eles chamam de ecodólares, que encontraram a preservação da vida selvagem e ainda ajudam a economia local. Essas práticas também podem induzir patógenos humanos no ecossistema e aumentar o risco de acelerar o desaparecimento de grandes símios. Então, é uma ameaça. Então, é uma ameaça direta, é uma função direta do modo de transmissão dos patógenos e a sua capacidade de sobreviver em aerossóis, solo, água, alimentos e fezes. Aí aqui no artigo ele coloca: nos últimos anos, os primatologistas apontaram os erros e os riscos do ecoturismo. E aí eles recomendam limitar a frequência e a duração dessas visitas, reduzir o número de visitantes, proibir o acesso a pessoas com doenças conhecidas, banir o consumo de alimentos dos ecoturistas no local da vida selvagem, definir uma distância mínima de observação ou separar fisicamente os primatas e os visitantes em parques de vida selvagem, e usar uma máscara facial. E aqui ele cita da febre amarela. Os patógenos transmitidos pelos artrópodes que se alimentam de sangue é uma preocupação de saúde pública, ou seja, os mosquitos, né? O primeiro surto de febre amarela em 2008 deixou mais de 2.500 primatas mortos no Brasil. O surto mais recente, de 2016 a 2018, matou pelo menos 732 macacos no sudeste do Brasil. E foi postulado que esse surto com os primatas era de origem humana. O humano infectado em um ciclo urbano através da picada do mosquito Aedes aegypti, esse mosquito ele pode percorrer longas distâncias em um curto período de tempo, transportando a doença da área urbana para as florestas. Então, que é o ciclo silvático, que é uma transmissão de primatas para primatas através da picada do mosquito Haemophilus, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Os humanos não infectados podem ser infectados quando visitam locais selvagens, onde os vetores dos mosquitos estão presentes. Então, toda essa situação da febre amarela forçou as autoridades de saúde pública brasileira a lançar urgentemente uma campanha nacional da vacina anti-febre amarela. Aqui tem essa imagem que fala sobre o impacto dos processos evolucionários. Então, ele fala, né, que espera-se que a Terra se formou cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, né, de acordo com a datação radiométrica.
A hipótese mais comum sugere que a vida surgiu gradualmente de moléculas inorgânicas para a estrutura complexa capazes de autorreplicar. E essa estrutura com autorreplicante foram os micro-organismos. Os micro-organismos, eles foram a estrutura autorreplicante mais antiga, então foram as primeiras. E os primatas hominoides são os mais recentes, com 2,3 milhões de anos atrás. Então, é bem mais novo. E ele cita sobre as cianobactérias, que as cianobactérias contribuiu para a primeira presença de oxigênio atmosférico na Terra. Então, esses micro-organismos, eles moldaram o mundo da vida durante milhões de anos, controlando processos essenciais à vida de organismos complexos. Então, aqui ele cita que é muito importante compreender a evolução de espécies a patógenos, porque pode ser útil para melhor identificar a ameaça atual. Então, ele cita bastante sobre a evolução, o processo evolucionário no artigo. Aqui ele cita o termo uma saúde, uma terra. Esse termo, ele cita que a saúde das pessoas, ela está conectada com a saúde dos animais e do meio ambiente também, então está tudo interligado. A transmissão interespécies de patógenos é principalmente uma questão do número de encontros entre duas espécies ao longo do tempo. Então, quanto mais esses encontros acontecem, mais risco dessa transmissão de patógenos, né? Identificar quais são os micro-organismos presentes nos seres humanos e os que colonizam a vida selvagem é um desafio para a dinâmica das doenças infecciosas. Existem quase 15 mil bactérias e 2 mil espécies virais identificadas, porém muitos outros micro-organismos desconhecidos podem estar na origem de patologia do primata e do ser humano. Aqui ele fala sobre a seleção natural, a seleção positiva, que é a seleção de alelos vantajosos, a seleção purificadora, a remoção de alelos desvantajosos, seleção equilibrada, a manutenção de polimorfismo via estatuto heterozigoto, que é basicamente que consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinadas condições ecológicas e eliminar aqueles desvantajosos para essas mesmas condições. Então, basicamente, isso que acontece. E os vírus, né, ao longo da história, aconteceu vários relatos dessa seleção natural. Por exemplo, a exceção de tribos inteiras de nativos americanos estava parcialmente ligada à importação de varíola pelos europeus no hemisfério ocidental. Então, isso foi um caso de seleção natural. A resposta transcricionais dos macrófagos, a listerina sp ou a salmonella sp, indicaram que a resposta imune variou entre indivíduos africanos e europeus que vivem na América, sugerindo diferença de ancestralidade na resposta imune a patógenos. Aqui também, em países altamente expostos a Plasmodium falciparum, se eu não me engano é assim que fala, que é o agente da malária, a adaptação selecionou mecanismos de que impedem as consequências mais graves da doença. Então, pelo que eu entendi, as pessoas que apresentavam hemoglobina falciforme, essas pessoas não tinham consequências tão graves da malária. Aqui, causas de morte por doenças infecciosas. A doença infecciosa mais mortal nos seres humanos foi causada pelo HIV. Então, como eu mostrei no outro slide, se não me engano, era de 1 a 2 milhões. Felizmente, esse número caiu para 1 milhão. E, recentemente, a tuberculose mata 1,7 milhões anualmente, sendo a principal causa de morte por doenças infecciosas. Então, passou da AIDS, do HIV, para a tuberculose. E às vezes esse patógeno é encontrado no primato. Mais de 1,6 milhões de pessoas morrem de doenças diarreicas causadas por patógenos infecciosos e 800 mil da malária.
O surto raro de malária em humanos encontrou sua origem no primata. Como o primata e os macacos grandes são nossos parentes mais próximos, ele cita que parece razoável supor que seus patógenos têm maior probabilidade de saltar e se adaptar facilmente aos seres humanos. Então, não surpreende que o primata compartilhe muitas doenças com a gente, né, com os seres humanos. Aqui é ecossistema humano e ecossistema selvagem. Tem esse esquema que mostra que está tudo muito interligado. Então, a vida selvagem, os humanos, os animais selvagens, a pecuária, ecossistema humano e o ecossistema selvagem. Aqui do lado, ele cita, né, todos os animais e todos os vírus transmitidos, né, que essas doenças hoje, esses vírus a gente tem hoje em dia, e tudo transmitido pelos animais. Então, tem no texto ao longo do artigo tem citado todos esses vírus, mas eu achei essa imagem que também torna o artigo bem bacana para ter uma visão, para ser mais visual, né? Para identificar todos esses animais e todos esses vírus e como a gente, como eles transmitiram pra gente. E aí coloque aqui o morcego e o macaco como principal transmissão. Embora o risco de transmissão acidental seja provavelmente muito baixo, os patógenos do primata, que ainda não atravessaram a barreira das espécies, representavam uma possível ameaça para os seres humanos. E o fato de quase 7,5 bilhões de pessoas que povoam a Terra, até hoje, a população está crescendo constantemente e é provável um fator que contribui para aumentar esse risco. A transmissão por vetor, como eu tinha falado aqui, a única diferença é que tem o vetor, o mosquito. As tentativas de investigar a microbiota do primata sugeriram que a diversidade bacteriana é moldada pela ecologia, história de vida e fisiologia, e não pelas relações filogenéticas. Então, evidências de alta prevalência de coronavírus humanos em babuínos no Reino da Arábia Saudita foi relatado, 22% de prevalência. Em relação aos patógenos que passam do homem ao primata, são capazes de infectar uma diversidade variável de hospedeiros. Pode-se supor que a transmissão bidirecional é provável que ocorra. Por exemplo, esse pode ser o caso de bactérias fecais ingeridas repetidamente por diferentes hospedeiros ou patógenos por insetos que se alimentam sangue, né, de sangue. Aqui nessa imagem, todos os patógenos via transmissão pela respiração e aqui por vetor. Então, todos esses patógenos que hoje é encontrado na vida humana, né, nos seres humanos, transmitido pelos primatas. Aqui, segundo a OMS, as mordidas de macacos são responsáveis por 2 a 20% das lesões por mordidas de animais em todo o mundo. Entre 332 pacientes que procuram atendimento médico por mordidas em 1975 nos Estados Unidos, 5 afirmam ter sido feridos por macacos. Então, uma análise bacteriológica de 17 macacos, restos, se eu não me engano assim, indicou que Neisseria sp, Streptococcus sp e Haemophilus para influenza foram as espécies mais frequentemente isoladas da microbiota da língua desses animais. Desculpa se eu pronunciei algo errado aqui, que é difícil de falar essas palavras. Aqui nesse quadro mostra que pode ser transmitido pela mordida, fecal oral, pela respiração e pelo vetor. E aqui todos os patógenos, todas as transmissões. Então, voltando naquela questão do animal de estimação,
pode acontecer a mordida, arranhões e ser infectados dessa forma. Doença infecciosa emergente. A maior parte dessa doença infecciosa em humanos se origina em zoonoses após eventos perigosos. E aqui eles colocam diferentes situações epidemiológicas. A doença é causada por um patógeno recentemente identificado e não existia anteriormente em seres humanos, como a AIDS ou a SARS. A doença existia antes, mas um novo agente etiológico foi descoberto, hepatite C. A doença já existia antes e o agente causador foi identificado, mas diagnosticado anteriormente. Epidemia do vírus do Nilo Ocidental nos Estados Unidos. Em 1998, a síndrome respiratória aguda grave, SARS, coronavírus em 2003 e o MERS coronavírus em 2012 eram de origem zoonótica. Então, aqui já existia, né, muito antes, e já sabia que era de origem zoonótica, como esse nosso atual. Aqui, prefiro colocar as tabelas, que essas tabelas também estão no artigo. Então, exemplos de bactérias que infectam o primata e podem ser transmitidas pelo primata aos seres humanos, bem como as consequências esperadas para a saúde das pessoas infectadas. Então, aqui tem os patógenos, os sintomas em macacos. Então, a maioria das vezes é tosse, pode ser assintomático também, pode acontecer diarreia, fezes com sangue, náusea, sintomas bem parecidos com nós, né, com seres humanos. Pode ter lesões cutâneas também. Essa transmissão aos seres humanos, aqui eles colocam a forma, né, de transmissão: água contaminada, transmissão oral fecal, tosse, gotícula respiratória e líquidos corporais, mordida e contato pele a pele. Aqui os sintomas nos seres humanos, bem parecido com os sintomas nos macacos, então febre, diarreia, náusea, vômito, desidratação, falta de ar. E o que fazer? A maioria dos casos que eles citam antibióticos, citam alguns remédios. Aqui, os vírus patógenos do primata representam grande ameaça aos seres humanos, devido à gravidade dos sintomas nas pessoas infectadas. Então, aqui nos patógenos, eles citam os vírus. Então, vírus da raiva, herpes B, monkeypox, se não me engano fala assim, bug, ebola e febre amarela. Então, sintomas em macacos. Na raiva, os sintomas neurológicos. Na herpes B assintomático. No restante pode acontecer febre, edema, lesão, hemorragia grave e pode acontecer casos fatais. A transmissão aos seres humanos mordida, com exceção aqui da febre amarela, que é o vetor do mosquito. Mas o restante, mordida de contato, sangue, arranhão, tosse, gotículas respiratórias, contato com a carne cozida insuficiente. E aqui os sintomas bem parecido também com os dos macacos, casos de hemorragia. E o que fazer? Nesse caso do vírus, a vacina preventiva. Então, praticamente todas, a vacina preventiva é a maneira de prevenir, diferente das bactérias, né, que é antibiótico. Aqui, a pesquisa clínica após exposição do paciente é necessária para identificar possíveis sinais de doença, como febre, dor ou choque. Se houver evidência de um novo patógeno, são necessários sinais de alerta para detecção e controle precoce de novas doenças infecciosas. E a biossegurança de seres humanos e do primata na área de emergência deve ser estabelecida para determinar seu potencial evolutivo, seu impacto na saúde e na capacidade de líderes em partes interessadas para controlar o fenômeno.
O risco mais sério para a saúde pública é um patógeno mortal capaz de se espalhar através da transmissão de humano para humano, ou um patógeno mortal transmitido de primata para seres humanos através de um vetor inseto voador sugador de sangue. Então fica muito mais difícil controlar, né? A gente está vendo essa situação dessa transmissão humano para humano com o Covid-19. Então, gente, é isso. Espero ter sido clara. O artigo é muito extenso, então tinha muito mais coisas assim para falar, acredito, mas eu tentei resumir ao máximo para não ficar muito longo e espero ter transmitido a real ideia do artigo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até a próxima.